Vamos lá, galera. Então, 7h40 já, 10 minutos após o horário marcado. Em respeito a quem está aqui desde o início, vamos iniciar a aula, tá? A aula hoje, como eu falei antes, é uma aula de extrema valia para quase todas as especialidades, já que a gente vai se deparar com a alteração de sódio em algum momento da nossa vida, né? Quem faz medicina hospitalar vai ver com uma frequência maior, né? E ela acaba sendo uma intersecção entre algumas outras doenças, alguns tratamentos, né? Como o Mion vai falar, e por vezes até é preciso que a gente tenha um reconhecimento pronto, rápido, com condutas que sejam salvadoras de vida e que exijam um nível maior de atenção em saúde. Então, todas essas informações, eu achei muito relevante a gente trazer para a discussão, tá? E o Mion vai ceder o tempo dele aí. Eu queria já agradecer de antemão. As aulas do Mion costumam ser brilhantes e eu tenho certeza que essa não vai ser diferente. Então, obrigado a todos. Deixo a palavra com o Mion e vamos ao que importa. Boa noite, gente. Como o Wilson já apresentou, meu nome é Rodrigo Mion, sou nefrologista, tá? Ele me deu essa ingrata missão de falar de sódio, apesar de ser um assunto que eu gosto bastante. É um assunto difícil e, a princípio, a aula seria, né, sobre sódio e potássio, por sugestão minha. Até peço desculpa aí aos colegas, eu sugeri falar só de sódio e, posteriormente, falar de potássio, porque não tem como falar de tratamento de disnatremia sem falar de fisiologia. E aí, convido vocês a voltar para as aulas de faculdade aí, época da fisiologia, porque é muito importante. Então, para começar, o nome da aula deveria ser esse, né? Distúrbios da água. Todo mundo já está cansado de ouvir que, na verdade, quando a gente fala de alterações de sódio, na verdade, a gente está falando de defeitos ou alterações no metabolismo da água, né? E o sódio, como principal íon extracelular e pelo poder de tonicidade que tem, acaba sofrendo as consequências e gerando as consequências dessa falha de metabolismo. Então, o que são as dinatremias, né? A gente considera disnatremia alterações por elevação ou redução do nível sérico adequado de sódio. Então, a hiponatremia, quando o sódio está abaixo de 135, e a hipernatremia, sódio acima de 145, né? Então, para entender, né, essa relação do sódio com a água, a gente precisa falar da regulação da água corporal total. E é uma coisa conceitualmente simples, né? A quantidade de água ingerida maior que a excretada, o balanço vai ser positivo, e isso vai gerar uma hiponatremia e uma queda da osmolaridade plasmática, né? Lembrando da fórmula de osmolaridade plasmática, o sódio tem valor 2, ele é multiplicado por 2. Então, se você tem uma ingesta de água maior que a excreção, seu balanço de água vai ser positivo e você vai gerar hiponatremia. Por outro lado, quando a quantidade de água ingerida é menor que a excretada, você tem um balanço negativo e uma hipernatremia e aumento da osmolaridade plasmática. Vocês vão ver que parece coloquial, mas não é. É muito importante. Tá? Então, essa figurinha, eu acho que todo mundo já viu lá no Guyton, né? Na época da faculdade, quando a gente tem uma situação de isosmolaridade, a gente mantém o equilíbrio osmótico celular e intravascular. À medida que eu aumento a minha osmolaridade plasmática, muito por conta do sódio, que, como eu disse, tem valor 2, você acaba perdendo o líquido intracelular para dentro do vaso para tentar aumentar a litragem, a volemia, diluir esse sódio e manter a natremia. E o contrário também é verdadeiro. Quando eu tenho uma hiposmolaridade plasmática, a célula acaba ganhando água, escondendo essa água para tentar transformar essa hipernatremia numa isonatremia ou numa eunatremia. O que acontece? Esse metabolismo adaptativo acontece em todas as células do corpo. Quando isso acontece, né, a disnatremia acontece de forma gradual, a gente consegue ter uma adaptação celular. Agora, a alteração rápida leva a edema ou destruição celular, desidratação celular com destruição celular. E aí é que começa o problema, porque, como eu disse, o sódio é o principal íon extracelular do corpo e qualquer célula pode sofrer esse efeito, tá? Então, essa figurinha também parece coloquial, mas não é. Isso é muito importante para a gente chegar no tratamento. Eu tenho que entender a diferença de osmolaridade e osmolaridade efetiva. Tá?
Quando eu tenho meio isosmolar e eu aumento a osmolaridade, a setinha para cima, e eu aumento a osmolaridade do meio, quando eu tenho um osmol efetivo, ele não passa pela membrana plasmática, pela membrana citoplasmática. O que passa é a água. Então, o equilíbrio osmótico ocorre pela passagem de água. O osmol não passa. E aí a gente vê aí que aumentou a quantidade de água no lado que estava hiperosmolar para diluir esse osmol. Quais osmóis são esses? O sódio e a glicose. Estou falando de osmóis fisiológicos nossos. Quando o osmol é não efetivo, como por exemplo a ureia, né? Você não passa só o soluto, você passa também o osmol pela membrana citoplasmática. Por isso que a gente chama a ureia de um osmol não efetivo, né? E quando a gente joga isso para a fórmula de osmolaridade, isso é importante por quê? Porque se a gente considerar a osmolaridade efetiva, que também é chamada de tonicidade, a gente pode simplesmente ignorar a ureia, tá? E dizer que a osmolaridade efetiva é 2 vezes o sódio sobre a glicose sobre 18. Porque esses são os dois osmóis efetivos que a gente tem no corpo. Tá, mas para que eu quero saber disso, né? Por causa disso aqui. Por causa da regulação da água corporal, que se vale de um tripé, né? Eu tenho a sede, que é o que determina a minha ingesta hídrica. Eu tenho osmos receptores no corpo, todo mundo sabe disso. E quando a osmolaridade plasmática aumenta acima de 295 miliosmol por litro, né, que a osmolaridade plasmática gira em torno de 275 a 295 miliosmol por litro, eu vou disparar meu centro da sede e eu vou ingerir água desde que eu tenha acesso à água. Isso é uma informação importante. Eu tenho o ADH, que é o hormônio antidiurético, então ele inibe a diurese e promove uma retenção de água livre. A gente vai ver isso mais para frente. E eu tenho o rim, né, que tem como função manter a osmolaridade urinária próxima da osmolaridade plasmática. Então, quando eu vou falar de hiponatremia, voltando lá naquele conceito de tonicidade, né? Antes disso, né, conceito de hiponatremia, sódio menor que 135, e a gente usa esses valores de leve, moderado e grave, mas eu prefiro me guiar pela clínica do que pelos valores, né? A clínica da hiponatremia acontece lá com aquele mesmo gráfico lá de trás, só que eu vou considerar a célula, que era uma hemácia, agora os neurônios, o cérebro, o sistema nervoso central. Então, se eu tenho uma osmolaridade plasmática baixa, eu vou perder água para a célula, a água vai entrar na célula para tentar manter o meio isosmolar, né? E aí, o que vai acontecer? O edema. De quê? De todas as células, aonde que eu sinto mais no cérebro. Então, ao invés daquele conceito de hiponatremia leve, moderada e grave pelos valores do sódio, é melhor a gente lembrar que uma hiponatremia leve, ela gera náusea e mal-estar. Uma hiponatremia moderada leva a cefaleia, sonolência e obnubulação. E uma hiponatremia grave leva ao coma, torpor, convulsões e parada respiratória. Sempre gosto de dizer aqui que aqueles 5H e 5T tinha que ser 5H e 5T ou um NA, porque sódio mata. Mata e mata por conta própria, porque o sódio pode desregular o drive, o centro respiratório lá no bulbo, e aí a gente pode levar uma parada respiratória por conta do sódio, tá? Então, quando a gente fala de hiponatremia, gente, e aí sim eu falo lá daquele conceito de tonicidade, a primeira coisa que eu deveria fazer, e aí vocês vão entender por quê, é ver a minha osmolaridade plasmática. Porque pensa, se o sódio tem valor 2 na fórmula de osmolaridade, a minha hiponatremia, ela sempre tem que ser hiposmolar. Então, o sódio tem valor 2, se ele está baixo, logo, a minha osmolaridade plasmática tem que estar baixa, a menos que eu esteja hiperglicêmico. Por isso que a gente corrige a anatremia pela glicose, né? Todo mundo sabe disso. Quando eu tenho... Mas por que isso seria no mundo ideal? Porque sódio, gente, quando a gente fala de sódio, a gente fala de recurso clínico, médico, hospitalar, de muita qualidade, porque a gente precisa de um osmômetro para fazer isso aqui. Então, o primeiro passo para a gente ver se uma hiponatremia é verdadeira ou não é saber a osmolaridade. Ah, mas se eu calcular, se você calcular, você vai ter uma osmolaridade calculada que depende do sódio, que pode estar medido errado. Agora, se você tivesse uma hiponatremia, uma osmolaridade isosmolar por um osmômetro, você ia saber que isso é uma pseudo-hiponatremia.
que a hiponatremia verdadeira é sempre hiposmolar. Quando a hiponatremia é isosmolar, só tem duas coisas que causam isso. Isso é erro de mensuração do sódio. E o que provoca erro de mensuração de sódio lá no espectrofotômetro do laboratório? Duas coisas. Primeiro, hipertrigliceridemia. Isso pode embaralhar o aparelho. E segundo, paraproteinemia, mieloma e amiloidose. Recordo muito de um caso do hospital lá que o residente veio discutir comigo, que o sódio não melhorava, o paciente com hiponatremia, 125, 124, e nego procurando causa, será que ele está hipervolêmico, isovolêmico, hipovolêmico, mas ninguém viu se ele estava isosmolar, hiperosmolar ou hiposmolar, que é o primeiro passo. Ninguém viu porque não tem osmômetro no hospital. Mas ele tinha um cálcio de 1,55, um cálcio iônico, e no final das contas era um mieloma, embaralhando aquele sódio nunca teve baixo. Então, a hiponatremia verdadeira, ela é hiposmolar. Quando a gente parte para uma hiponatremia verdadeira, a gente abre isso aqui, que parece complicado, mas não é, tá? Então, quando a hiponatremia, aqui eu já cheguei aqui para baixo, tá, gente? Hiposmolar, e aí a gente vai avaliar a volemia. E a volemia é exame físico. Se eu tenho uma hiponatremia, eu já sei que é hiposmolar, eu deveria saber, né? Uma hipotensão, uma taquicardia, sinal de desidratação, hipotensão postural, hipoperfusão, enchimento capilar lentificado, o que está acontecendo? Eu estou tendo uma perda de água, mas uma perda maior de sódio. O paciente está hipovolêmico, então tem água na jogada, ele está perdendo água. Mas a perda de sódio é maior. Isso faz a concentração sérica de sódio ser menor. E aí eu preciso dosar o sódio urinário, que é outro problema que a gente tem, né? Na Unimed, não. Na Unimed, o sódio urinário sempre foi bastante fidedigno, pelo menos os que eu tive que lidar, né? Mas eu trabalho em outros hospitais que não é, né? Então, quando eu doso o sódio urinário num paciente hipovolêmico e ele está menor do que 20, então a perda é extra-renal. Eu não tenho sódio na urina, o sódio está baixo. Então, paciente hipovolêmico, sódio baixo na urina, eu tenho que pensar em vômito e diarreia. Basicamente é isso, vômito e diarreia. Se o paciente está com sódio maior que 20, aí a culpa é do rim. Ele está desidratado porque ele está perdendo água e sódio pelo rim, natriurese. Isso mais sódio do que água. E a principal causa disparada é o famoso diurético tiazídico, tá? Tiazídico, como todo mundo sabe, causa hiponatremia, causa natriurese, né? Então, paciente idoso que já tem a regulação de água corporal prejudicada, dá tiazídico nesse cenário, principalmente hidroclorotiazídico, clortalidona, complicado. Indapamida seria melhor, porque pode provocar. Um hipoaldosteronismo pode provocar isso também, tá? E aí é interessante perceber que o hipoaldosteronismo ele pode provocar uma hipovolemia uma hiponatremia tanto hipovolêmica quanto euvolêmica. E aqui eu quero chamar a atenção para o seguinte: a gente que mexe com terapia intensiva tem que pensar em hipoaldosteronismo naquele paciente que a gente pega que não está saindo da nora, que sofreu uma resposta endócrina metabólica ou à infecção ou ao trauma, que está com eosinofilia e que está com uma hiponatremia associada a uma hipercalemia, né? Isso é comum no paciente que está com o hipoaldosteronismo, porque não tem aldosterona. Se não tem aldosterona, eu não troco o sódio, né, pelo potássio. Então, eu vou jogar sódio fora, hiponatremia, reter potássio, hipocalemia. E eu retenho hidrogênio também, faço até uma acidose. Então, atenção a esses pacientes graves, né? No paciente hipervolêmico, eu vou fazer a mesma coisa, né? Eu vou dosar o sódio urinário. Se ele for menor do que 20, a gente chama de hipovolemia relativa. O paciente está hipervolêmico com sódio baixo, o sódio pode estar diluído. Por quê? Por insuficiência cardíaca, aumento da volemia e má distribuição da volemia, cirrose hepática, o mesmo motivo, síndrome nefrótica, o mesmo motivo. E aí o tratamento vai ser muito mais a causa base, né? Quando o sódio urinário está maior do que 20, aí eu tenho uma hipervolemia de fato global. E a causa é doença renal, eu não estou jogando água fora, né? Então, sódio menor que 20, disvolemia, perda para o terceiro espaço. Sódio maior do que 20, hipervolemia global. Aí meu rim parou de funcionar e eu estou retendo água, né? E o que é importante frisar novamente? O exame físico. Via hiponatremia, eu vou para o exame físico, né? Eu vou ver se o paciente está hipovolêmico,
hipervolêmico ou euvolêmico. No hipovolêmico, vou achar taquicardia, sinal de desidratação, potência ortostática, identificação de enchimento capilar. Na hipervolemia, síndrome edemigênica, urgência jugular, hepatite jugular, refluxo hepatojugular, edema de membro inferior. E na euvolemia? Aí é que a história fica bonita, né? Você tem uma hiponatremia e o paciente está euvolêmico. Isso quer dizer o quê? Que o sódio está mantido e o cara está ganhando é água. E aí a gente tem duas opções para isso acontecer. Se o meu paciente está hiponatrêmico, a minha osmolaridade está baixa, né? A gente falou que a hiponatremia é verdadeira. Então, o que a gente espera do rim é que ele também baixe a osmolaridade, né? Então, a resposta normal a uma hipoosmolaridade plasmática, como eu disse lá atrás, é uma hipoosmolaridade urinária. Por quê? Pô, se eu estou com hipoosmolaridade plasmática, eu vou tentar puxar soluto da urina, puxar sódio da urina e jogar para o sangue. A minha urina vai ficar hiposmolar, mas eu vou tentar compensar a hiposmolaridade do sangue. E quando que isso acontece? Quando eu estou ganhando água porque eu estou botando água para dentro. Quadro clássico, polidipsia primária, um diagnóstico diferencial do paciente com uma hiponatremia hiposmolar. Então, uma hiponatremia hiposmolar euvolêmica. O paciente está hiponatrêmico, euvolêmico, procura doença psiquiátrica. É autista? Tem psicose? Tem transtorno bipolar? Pergunta aos familiares o quanto de água que bebe por dia. Mais de 5 litros de água por dia já é o suficiente para gerar uma hiponatremia euvolêmica. Agora, se eu tenho uma hiponatremia e a minha osmolaridade plasmática está alta, não faz sentido, né? Porque se eu tenho uma hiponatremia e eu estou deixando soluto na urina, é porque alguma coisa está acontecendo, né? Eu estou absorvendo água sabendo que eu estou hiponatrêmico, ou seja, eu vou piorar essa hiponatremia. E isso geralmente acontece na síndrome da secreção inapropriada do hormônio antidiurético, que agora a gente chama de síndrome da diurese inapropriada, né? Então, quando a gente fala do tratamento, que é onde a gente quer chegar, da hiponatremia, e aí, gente, eu falo que aqui, eu costumo dizer que hiponatremia para o nefrologista assusta igual endocardite de válvula ótica com disfunção aguda para o cardiologista. E isso tem que ser para todo mundo, porque sódio mata, e quando a hiponatremia é grave, não interessa nada do que eu falei antes, se ela é hipovolêmica, se ela é hipervolêmica ou se ela é isovolêmica, normovolêmica. Não interessa nada disso. O paciente está em coma, está torporoso, está convulsionando, né? Então, essa hiponatremia, quando ela acontece, geralmente ela é aguda. Ela aconteceu em menos de 48 horas. Então, se uma hiponatremia levou o paciente a coma e convulsão, eu tenho que pensar em hiponatremia aguda. E o que eu tenho que fazer? Tirar ele da convulsão ou do coma. Como? Salina 3% em bolos. O paciente chegou no pronto-socorro, convulsionando, faz parte da minha propedêutica dosar o sódio. Chegou no pronto-socorro em coma, rebaixamento do nível de consciência, faz parte da minha propedêutica dosar o sódio. Sódio está baixo, mas eu vou fazer uma tomografia para ver se não é um AVC. Não interessa. Sódio baixo, associado a sintoma neurológico grave, é igual a salina 3% em bolos. Como? 100 ml de salina 3% em 10 minutos. E eu posso repetir isso em até 2 vezes, se necessário, tá? E o que eu quero que aconteça? Que o paciente saia do coma ou saia do status convulsivo. É para isso que eu faço a salina. O que é o objetivo, né, é cessar a convulsão ou um aumento de sódio plasmático em 4 a 6 milimol por litro, tá? Isso de forma aguda. Ah, mas e desmineralização contínua? Não vai acontecer. Com esse grau de salina e com esse grau, né, de gravidade, eu não me preocupo com isso porque não vai acontecer. Eu fazendo até 300 ml de solução salina, eu vou aumentar mais ou menos o meu sódio em 6, no máximo 8 milimol por litro. Isso não vai acontecer, tá? Milimol ou MEC, né, por litro, mesma coisa. E aqui a ajudinha de sempre, né, que é importante. Como é que faz a salina 3%, né? Eu boto 890 ml de soro fisiológico a 0,9, mais 110 ml, né, 11 ampolas de NaCl a 20%, que vai dar um sódio com uma concentração de 513 mEq de sódio em 1 litro. Isso talvez seja o slide mais importante da hiponatremia, que é isso aqui que evita eu perder paciente no pronto-socorro, tá?
Outra coisa e outra dica, não existe manejar sódio, igual eu já vi muito TI por aí, só vendo o sódio da rotina. Se eu tenho um paciente hiponatrêmico e eu estou manejando esse paciente, eu tenho que pedir no mínimo 4 dosagens de sódio por dia, no mínimo. Se eu tiver tratando uma hiponatremia grave igual essa aí, meu amigo, é sódio de horário praticamente, ok? Passando para frente, a gente tem, aqui eu falei da hiponatremia grave, que a gente não vai usar em consideração aquilo que eu falei de hipovolêmica, normovolêmica e hipervolêmica. Agora, e quando a hiponatremia é moderada, leve e crônica? Aí, meu amigo, aí é onde entra a gente, né? A medicina no seu estado da arte, é a hora de fazer ciência. Não tem como eu tratar uma hiponatremia sem fazer ciência, é impossível. Até para eu constatar que é uma polidipsia primária, eu tenho que fazer ciência, né? E como é que eu faço a ciência? Aí, só para lembrar também, gente, que a correção do sódio ela tem que ser lenta. Como eu disse lá atrás, na aguda a gente visa 4 a 6 milimol ali para tirar o paciente do coma ou da convulsão, mas a gente preza por uma correção lenta de 10 a 12 mEq por litro em 24 horas para evitar isso aqui, né? Que é a desmielinização pontina. A gente vê uma ressonância aí, um T2 ali, mostrando a substância branca da ponte, branca, né? Desmielinizada. Assim como ali à esquerda, ali eu tenho o tálamo, uma desmielinização ali. Isso é uma catástrofe. Isso gera sequela neurológica irreversível. E eu já vi, infelizmente, mais de uma vez nessas UPAs da vida aí, paciente que chega pra gente no CTI com esse tipo de situação, tá, gente? Mion, Então, Mion, o que eu... Alô? oi, Mion, posso te interromper um minuto? Claro. Eu acho que você falou uma coisa que é muito importante aí, e acho que tem que ficar frisado na cabeça das pessoas que tratam isso, principalmente no pronto-socorro, que às vezes vai ser onde vai chegar. A gente objetiva pequenas alterações de sódio nos pacientes graves naquele momento ali da gravidade. Então, vou falar uma coisa aqui que eu uso como conduta, baseado em um artigo recente que eu li. Queria ver qual é a tua opinião nisso, porque eu acho que salva a galera. Porque normalmente o nego cola as placas quando vê um sódio baixo e paciente sintomático, né? Porra, tem que calcular quanto que vai ser, como é que é, parar e cola as placas, né? Só que tem uma situação onde você não pode colar as placas, que é quando o paciente tem sintoma de gravidade, que você falou muito bem, que é coma, convulsão, principalmente, né? E aí esse artigo sugeriu o seguinte: pega a salina 3%, faz 100 ml em 2 horas. Inicia de cara. E aí você tem tempo de calcular, você tem tempo de tudo. Que com 100 ml em 2 horas, virtualmente ninguém você vai conseguir fazer uma alteração de sódio que vá causar mal, mas você tira ele desse momento de gravidade. Você concorda com essa conduta? Concordo, inclusive, sim, eu ia deixar isso para discussão no final, mas eu, Rodrigo, nunca vi um paciente sair do coma, não sair, na verdade, da convulsão com a primeira dose de salina. Assim, eu nunca precisei replicar uma dose de salina, fazer, exemplo, 200 ml de salina 3%. Uma dose, geralmente, é o suficiente para tirar o paciente da convulsão. E aí, Wilson, o único adendo que eu faço é o seguinte: se o paciente chega convulsionando, eu acho que não dá para fazer em 2 horas. Eu acho que a gente tem que fazer um pouco mais rápido. Talvez não 10 minutos, mas 30, 40 minutos aí, porque se o paciente entrar no status epilético, ele vai ter lesão neuronal, né? Agora, se for um paciente que está em coma, torpor, a gente pode ser mais paulatino, dar de uma maneira mais parcimoniosa e tentar ver qual é a resposta para a gente ir fosforilando e pensando o que a gente vai fazer posteriormente. E você acabou de destruir uma frase que eu sempre falei, inclusive, para os alunos, que mielinose contínua é coisa daquelas que eu nunca vi, nem conheço ninguém que vi. Obrigado, tá? Já vi. Você acabou de fazer de efeito. Inclusive, vou te falar duas situações que eu vi mielinose contínua. Uma, num paciente da UPA, que chegou com sódio de 120, e era uma senhora em uso de hidroclorotiazida, hipovolêmica, provavelmente era hipovolemia, e o sódio de início era 120, ela chegou no hospital com sódio de 158. Esse foi o primeiro. E o segundo foi na residência médica, uma CIAD maltratada. Uma CIAD que foi tratada com salina 3%, e aí deu ruim também. Mas vamos lá, vou continuar aqui. Então aqui eu destrinchei o algoritmo para falar do tratamento de cada causa, tá?
Porque, assim, quando a gente fala do tratamento do moderado a leve, a gente tem tempo, né, Wilson? É isso que você falou aí, eu não preciso sair correndo. E, às vezes, o tratamento não é fazer a droga Madias, ninguém faz isso mais, sabe, de calculado. A droguê, ver quanto que vai fazer de solução de reposição, que a gente precisa tratar a causa base. Então, se eu tenho a hipervolemia lá, aquele sódio, no paciente com síndrome hemigênica, eu só vou pensar ou em cirrose ou síndrome nefrótica ou em insuficiência renal. Então, é simples fazer esse diagnóstico. O paciente está inchado. O que eu vou fazer? Ver se ele tem fator de risco para hipertensão, vou ver se ele tem sinais de insuficiência hepática e vou ver se ele tem sinais de insuficiência renal, síndrome nefrótica. Quando eu tenho IC, cirrose e síndrome nefrótica, eu vou fazer restrição hídrica, diurética de alça, porque o problema é excesso de água, e a terapia específica. IC, eu vou tratar IC, está em padrão C, eu vou fazer inotrófico, está em perfil B, vou chuchar lasix para dentro, né? O cardiologista gosta disso, eu também. A cardiorrenal, o cardiologista sempre tem razão. E a cirrose, eu vou tratar a cirrose também com diurético, né? Vou ver se vai precisar de fazer esvaziamento de serosa, tudo mais. E na síndrome nefrótica, aí é o mundo, né? Aí me chama. Aí é biópsia renal e tratar de acordo com a causa. E DRC e IRA é a restrição hídrica, diurético se o paciente for respondedor, e suporte renal artificial se o paciente não for respondedor, né? Se for uma IRA, uma DRC ou ligúrica. E fazer um adendo aqui, nada a ver com a aula, mas importante. A gente parou de usar o termo terapia de substituição renal para diálise, tá? Porque a diálise não substitui o rim, nem pelo clearance e nem pela função neuroendócrina do rim. Então, agora o termo correto é SRA, suporte renal artificial. A hiponatremia, quando ela é moderada e leve, e aí eu tenho a euvolemia, aí o negócio fica mais interessante, né? Peraí, gente, eu pulei o slide aqui, eu acho. Não, tá certo. Quando a euvolemia, o negócio fica mais interessante, né? Porque aí é que eu entro na fosforilação mesmo. Então, gente, na maioria das vezes, no cenário ideal, pô, eu teria dosagem da osmolaridade urinária, e aí seria muito mais fácil fazer o diagnóstico e o tratamento seguindo o algoritmo. Mas eu não tenho osmômetro na cidade de Cachoeiro do Itapemirim. Aliás, eu não tenho osmômetro na cidade de Vitória, tá? A gente tinha osmômetro lá no HC, onde eu fiz residência, na UFMG, e no Hospital Maior a gente tem. O osmômetro é um aparelho caro e que se presta a pouca coisa, a verdade é essa, mas é um aparelho importante nesse caso. Então, quando eu tenho a polidipsia primária, eu tenho que pensar, quanto que eu vou pensar? No paciente autista. Autista, principalmente. Tive um caso de um colega intensivista, que o filho fez uma hiponatremia por polidipsia primária, convulsionou e, no final das contas, era polidipsia. Paciente psiquiátrico, psicose, lembrar do usuário de lítio, mas aí não pela polidipsia, mas pelo efeito, né, de antidiurese. E lembrar que a restrição hídrica normaliza rapidamente a anatremia. Ai, meu Deus, mas e a mielinólise? Vários estudos mostram que quando a causa do distúrbio de sódio é polidipsia primária, eu posso refazer restrição hídrica e normalizar o sódio relativamente rápido, que aí realmente, Wilson, aí não existe mielinólise contínua, tá? Na CIAD, né? Eu vou falar um pouquinho mais especificamente dela. E na deficiência de glicocorticoide, eu vou repor o hormônio. Por que o glicocorticoide causa hiponatremia? Porque o glicocorticoide tem ação mineralocorticoide também. Então, se eu tenho ação de aldosterona e eu não estou exercendo essa ação de aldosterona, o que vai acontecer é que eu vou jogar sódio fora e reter potássio. E aí lembra lá da insuficiência adrenal, né? Do hipoaldosteronismo, que é uma hiponatremia associada à hipercalemia e acidose. É uma dica, tá? E o hipotireoidismo eu vou repor a levotiroxina, obviamente. Então, percebe que o que eu tentei fazer destrinchar aqui são as causas de euvolemia e o tratamento específico de cada um. Quando eu falo da síndrome da antidiurese inapropriada, eu tenho critérios que também eu quase nunca consigo aplicar, porque eu não vou ter... Aqui eu consigo usar a osmolaridade sérica medida. Se eu meço lá uma osmolaridade, o paciente está hiponatrêmico, hiposmolar, ok. E ele está euvolêmico. Eu tenho que pensar em SIAD. Então, hiponatremia, fiz lá 2 vezes o sódio, glicose sobre 6. Deu menos que 280 e o paciente está euvolêmico, não está edemaciado, nem está desidratado, pensa em SIAD. Sódio urinário alto, maior do que 30, pensa em SIAD, porque eu estou absorvendo. SIAD é o quê? Eu tenho muito ADH, muito ADH. E o ADH, ele abre canal de aquaporina no tubo distal.
né? Eu esqueci de botar uma figurinha aqui, mas ele abre canal de aquaporina no tubo distal. Então, ele tira a água da urina e bota para o sangue. E hiponatremia. E a urina fica como? Fica com osmolaridade inapropriadamente alta, né? O sódio sobra na urina, fica alto. E como é que a gente faz diagnóstico de SIAD na prática? Nossa, sem osmômetro. Eu vou fazer o cálculo da osmolaridade, ver que está abaixo de 280. No paciente hiponatrêmico euvolêmico. Peço o sódio urinário, vai estar alto. E o ácido úrico ajuda demais. Pouca coisa faz ácido úrico baixo, tá? Na prática clínica. Desnutrição, uma delas, mas assim, um paciente normonutrido, com ácido úrico abaixo de 4, hiponatremia euvolêmica, tem que lembrar de SIAD. E as causas, tá? Qualquer alteração do sistema nervoso central, até AVC isquêmico pode dar. Tumores neuroendócrinos, carcinoma de pequenas células de pulmão é clássico. Paciente com tabagista, emagrecido, hiponatrêmico. Lembrar de SIAD induzido por secreção de SIAD lá no tumor de pequenas células. E a causa mais clássica que a gente tem é a medicamentosa. E aí eu chamo a atenção para carbamazepina e antidepressivo tricíclico, tá? Mitriptilina. E também os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Quadro clássico, paciente bipolar ou depressivo, ansioso, faz uso de estalopram, faz uso de sertralina, chega no pronto-socorro hiponatrêmico, tem que lembrar de SIAD induzida por droga. Cirurgia, principal causa de hiponatremia no pós-operatório imediato, SIAD, traumático, tá? Geralmente restrição hídrica, o paciente vai melhorar. Deixar aqui. DPOC pode dar também, tá? E infecção pelo HIV. O MDMA, gente, uma coisa que eu já vi também, MDMA, para quem não sabe, é o êxtase, tá? Droga comum aí na festa da molecada aí, já vi paciente fazendo hiponatremia grave, chegar no pronto-socorro convulsionando por êxtase. E o tratamento? O tratamento é um pouco diferente aqui. Se eu estou absorvendo toda a água que eu ingiro na urina, eu tenho que fazer restrição hídrica. Eu não posso dar água para o paciente, porque senão ele vai reabsorver essa água no rim e essa água vai diluir o sódio. E é restrição hídrica, gente, de 500 ml por dia, 800 ml por dia. O cara vai desidratar? Não vai desidratar, porque ele tem tanto ADH que até a própria água da respiração celular ele vai absorver lá. Eu posso dar, isso parece simples, mas não é. Imagina um paciente CTI, pós-operatório de neurocirurgia, você precisando fazer restrição hídrica. E aí, como é que faz? O paciente está recebendo lá dieta, está recebendo lá o sorim para manter o acesso, né? É difícil. A gente pode pedir para manipular em Cachoeiro, gente, só tem uma farmácia de manipulação que consegue fazer isso bem. Eu não vou fazer jabá aqui, mas depois vocês me perguntam. Tablete de sal, tá? 9 gramas de sal. Isso aí para o paciente ambulatorial que tem SIAD já mantido. Posso fazer doença que dá muito SIAD mantido, tumor de pulmão. O paciente, às vezes, tem que tomar tablete de sal em casa. Diurético de alça, para quê? Pô, eu vou dar diurético para o paciente? Sim, porque o diurético de alça, ele inibe a concentração da medular renal. Então, eu vou absorver menos água pela ação do ADH. Porque o ADH, ele abre canal de aquaporina, mas ele depende do interstício renal hiperosmolar. Se eu dou diurético, eu inibo isso. E eu posso dar ureia, que é um diurético osmótico. Eu boto, lembra, um osmol não efetivo que vai passar pela membrana e vai cair na minha urina e vai puxar água junto. Só que a ureia é impalatável. Ninguém aguenta tomar ureia sozinha, porque a ureia é impalatável. Então tem essa formulação aqui que foi proposta por um nefrologista lá de Bruxelas, que é o shampoo de Bruxelas, que eu misturo a ureia com bicarbonato, ácido cítrico e sucrose, que é um açúcar. Isso fica mais palatável e eu posso dar para o paciente aí, tá? 10 ml, 20 ml, 2 vezes ao dia. Falado de hiponatremia, que é o mais difícil, tá, gente? Eu vou passar para a hipernatremia. E no contexto da hipernatremia, eu tenho um sódio maior do que 145. Não tem uma classificação de gravidade conforme o valor, tá? E a hipernatremia, né, ela é mais fácil, porque ela é sempre hiperosmolar. Pô, se eu tenho um sódio baixo, né, porque lembra lá da hiponatremia, se eu tiver uma hiponatremia isosmolar, eu tenho que pensar em alguma coisa atrapalhando o sódio ser medido, glicerídeo, paraproteinemia. Se eu tenho uma hiponatremia hiperosmolar, eu tenho que pensar que tem algum outro osmol sendo acrescentado ali. Exemplo, o paciente está tomando manitol ou alguma outra
medicação osmótica. E se eu tenho uma hiponatremia hipoosmolar, aí ela é a verdadeira. Aí eu vou lá para aquele algoritmo de hipervolêmico, euvolêmico e hipovolêmico. Aqui não, aqui é sempre hiperosmolar, porque se o sódio é 2 vezes e ele está alto, não tem como, minha osmolaridade está normal. Então aqui eu já pulo uma etapa, eu não preciso saber se é hipo, iso ou hiperosmolar. Vai ser sempre hiperosmolar, tá? E aí eu tenho situações frequentes aí que causam hipernatremia quando o ganho de sódio é maior do que o de água. E isso aqui é a gente, tá? O ganho de sódio ser maior do que água é igual ao médico fazendo bosta. Isso é aporte excessivo de solução hipertônica. Principalmente bicarbonato de sódio. A gente esquece que o bicarbonato de sódio ele é 3 a 4 vezes mais concentrado que o NaCl 0,9%. Então, bicarbonato de sódio, o próprio NaCl é 3%. É muito comum eu ter hipernatremia numa correção mal feita de hiponatremia, igual o Wilson discutiu aí atrás. E o próprio NaCl 0,9% também pode fazer hipernatremia, tá? Quando ele é dado a toque de caixa. E aí eu vou fazer um adendo aos amigos intensivistas aí do Irligol, né? Lá em 2000, 30 ml por quilo na sepsis, reduziu a mortalidade. Um estudo que ninguém nunca conseguiu replicar, mas até meados de 2009 a gente entrava no UTI e via aqueles pacientes sépticos, igual uma caixa d'água e com sódio de 150, de tanto NaCl que a gente dava para eles, né? Graças a Deus, e ao estudo START, e ao Andrômeda, e ao US Point of Care, a gente não faz mais isso, né? Então, menos iatrogenia em relação a isso. O ganho de água menor que a eliminação corporal, né? Eu estou ganhando mais água do que eu estou eliminando. Desculpa, eu estou ganhando menos água do que eu estou eliminando. Então, vai faltar água, vai sobrar sódio. Isso acontece em falta de acesso à água ou impossibilidade de acesso à água. E aqui eu fiz um asterisco no AVC, porque eu trabalho no hospital que é referência AVC, e quando eles me chamam na unidade de AVC, que tem um paciente hipernatrêmico, que não é incomum, eu sempre falo. Às vezes eu não precisa nem ir lá ver. Olha, dá água, que isso aí é porque o paciente não tá... Às vezes a gente esquece de hidratar um paciente que deixou de ter acesso à água. Até outro dia o cara aí tinha sede e bebia água. Agora ele está acamado, né? A mesma coisa acontece com paciente enclausurado, refém, né? Paciente, né, que está preso e não tem acesso à água sempre quando quer. E outra situação é a perda de água maior do que a ingesta. Eu estou perdendo mais. O que provoca isso? Perda por via urinária, que aí pode ser até diurética, iatrogenia também. Trato gastrointestinal e sudorese excessiva. Lembrar que o paciente diabético, né, ele faz muita perda de água pelo efeito osmótico, pela diurese osmótica que a diabetes provoca. Então, pode gerar uma hipernatremia também no paciente diabético. E lembrar de corrigir o sódio pela glicose, tá? Então, na hipernatremia, a clínica também é neurológica, mas ela se deve agora ao cérebro murchando, não inchando, né? Lá, a gente tinha uma situação de muita água no intravascular que saía e inchava o cérebro. Aqui a gente tem pouca água no intravascular. Então, sai água do neurônio em direção ao intravascular e desidrata o cérebro. E o que vai acontecer são alterações neurológicas menos graves, tá, gente? Eu acho que todo mundo aqui já viu paciente com natremia de sódio lá de 165, 168 e sem gravidade. A gente vai ter convulsão por causa de hipernatremia em criança. Aí acontece. Mas em paciente né, adulto, até idoso, é muito raro. O que às vezes acontece são alterações de nível de consciência mais leve. Letargia, irritabilidade, posso ter hiperreflexia e espasticidade por conta de potencial de ação. E aí o que pode acontecer é a arritmia, né? Não precisa nem falar, né? Por causa dos cardiologistas aí do grupo. E também existem efeitos constitucionais, são náusea e vômito, e principalmente uma sensação de sede intensa. Gente, eu não sei o que eu quis escrever, não. Não sei cedilha ainda e com R, peço desculpa. Foi um erro aí, tá? E aqui o algoritmo da hipernatremia, que eu vou avaliar do mesmo jeito. Se ela é hipovolêmica, isovolêmica, ou euvolêmica, ou hipervolêmica. Se ela for hipovolêmica, eu estou perdendo mais água do que sódio. Então, eu posso ter hipernatremia no paciente hipovolêmico? Pode, é o comum. É aquele paciente que está lá, ou com, né, uma queimadura, sudorese excessiva durante exercício extenuante, diarreia osmótica,
quando o sódio é menor do que 20, que aí a causa não é urinária, e quando a causa é urinária, aí é diurese osmótica. Aí pode ser o diabetes, inclusive, causando lá aquele excesso de glicosura que vai puxar água junto e vai deixar sódio sobrando. Diurese pós-obstrução do trato urinário, isso é muito comum, gente. Depois que eu tenho uma nefropatia obstrutiva, por cálculo ou por tumor, eu opero aquele tumor, eu retiro aquele cálculo, o paciente desanda a urinar, porque a célula tubular, ela ficou tanto tempo ali com excesso de urina que ela se tornou insensível ao ADH. Então, não deixa de ser um diabetes insípido nefrogênico, mas transitório, né? E isso acontece muito em pacientes de desobstrução do trato urinário, tem que prestar atenção. E sódio urinário alto, tem que lembrar do diurético de alça também, né? Na situação de hipervolemia, lá no outro canto, eu tenho mais ganho de sódio do que de água. E aí é a situação que eu falei para vocês, que geralmente a culpa é nossa, do médico, né? E aí eu tenho solução salina 3%, bicarbonato de sódio 8,4%, e lá vai. E na isovolemia, eu tenho duas situações. Uma, quando a osmolaridade da urina, ela está adequadamente alta, maior que 600. Pensa, se a minha osmolaridade está alta, se o meu sódio está alto, eu tenho que reter toda a água que tiver para compensar isso no sangue. E aí a urina fica alta, né? A osmolaridade urinária fica alta. Isso acontece muito no CTI, muito no CTI. São aqueles pacientes que estão lá no CTI, tem até uma figurinha, né? Deus está vendo seu paciente ponatrêmico, você não está fazendo nada. É aquele paciente das perdas insensíveis. O rim está tentando compensar isso, mas ele está perdendo muita água por causa de febre, por infecção respiratória, por ventilação mecânica prolongada, lesão cutânea, necrólise epidérmica tóxica, queimadura, né? Isso aí é o nosso paciente, né? Da galera da intensiva. Mas tem que lembrar, isso aqui que eu tenho que fazer? Equacionar balanço hídrico. Eu tenho que lembrar que existem perdas insensíveis e que ela pode influenciar na volemia. E a osmolaridade urinária baixa num paciente hipernatrêmico euvolêmico, eu tenho que pensar no diabetes insípidos, tá? Que eu vou falar independentemente. Então, vamos lá. Hipovolemia. Vamos lembrar das perdas de sódio urinária e extraurinária, né? Então, independente da causa, qual que é o tratamento? Eu vou hidratar o paciente, seja com solução de sódio 0,45 ou solução de sódio 0,9%. Ah, mas o paciente está hipernatrêmico, eu vou dar sódio 0,9%. Se a causa não for renal, eu posso. Que aí o rim lida, ele absorve o sódio e joga fora, reabsorve a água e joga fora o sódio. Mas o ideal é usar água livre, tá? Até mais que a hidratação com soro fisiológico. O paciente está hipovolêmico, está com sódio alto, eu posso hidratar com soluções com pouco sódio. Glicosado não é o ideal, né? Porque não para no intravascular muito tempo, mas sódio 0,45% e água livre, água pela sonda. Ou aquele paciente que não está sondado, estimular a ingesta hídrica, 3,5, tá? Para a gente diluir esse sódio. E eu vou suspender o uso ou rever o uso de diurético quando eu acho que a causa é diurética. E aqui a outra observação amiga, né? Como é que eu faço a salina 0,45%? 980 ml de água destilada e aqui é 20 ml, tá, gente? Desculpa, 20 ml de NaCl a 20%, tá? Correção aí, não é 200 ml, é 20 ml. Vai dar uma solução de 77 ml. Quando eu tenho hipernatremia, né? Então, a hipernatremia hipervolêmica, o paciente está com sódio alto e demasiado, quase sempre a causa é a gente. Então, tem que suspender ou rever a reposição da solução rica em sódio. Seja ela o sódio, o soro fisiológico 0,9, a salina 3% e o bicarbonato de sódio. O bicarbonato, gente, tem uma dica, tá? Que é diluir o bicarbonato. Então, o paciente está acidótico, o anion gap é normal, preciso repor o bicarbonato, dilui. Eu posso usar, por exemplo, a solução com 15 ampolas de bicarbonato a 8,4% e 850 ml, que eu vou ter uma solução com 150 mEq por litro de sódio. Seria um pouquinho menos que o soro fisiológico, que tem 157 mEq por litro. Isso é bom para o paciente hipovolêmico ou normovolêmico, que além de eu tratar a acidose, né, de anion gap normal, eu vou também repor a volemia, ou dar uma solução que não vai causar hipervolemia, caso o paciente esteja normovolêmico, que não vai, já que o paciente está normovolêmico. Agora, se o paciente está hipervolêmico, seria ideal eu evitar dar muito sódio. Então, eu posso diluir metade da solução.
fazer 7,5 ampola em 8,4, né, de bicarbonato 8,4, e 925, que vai gerar, de água destilada, que vai gerar aí uma solução de 75 mEq de sódio. Isso aí é mais ou menos a solução 0,45, que tem 77 mEq. E eu posso associar a furosemida também. O paciente está hipervolêmico e acidótico, eu dou a primeira solução lá mesmo e associo furosemida, que vai gerar uma alcalose, né, como efeito adverso, mas que aí vai ser oportuno, e também vai compensar esse excesso de sódio. E na hipernatremia isovolêmica, como eu disse, a gente tem que atentar às perdas insensíveis, principalmente no paciente UTI, né? Que aí, esse paciente, qual que é a dica, né? Para eu pensar, será que essa hipernatremia isovolêmica, né? Euvolêmica, não é diabetes insípido? A dica é que o paciente não vai estar poliúrico. O paciente com diabetes insípidos sempre vai ser poliúrico, né? Sempre vai ter poliúria. Então, quando o paciente tem uma hipernatremia euvolêmica e não está poliúrico, provavelmente ele está no CTI, provavelmente ele está com febre, provavelmente ele está com infecção pulmonar e provavelmente ele está em ventilação mecânica. O que eu tenho que fazer para tratar? Equalizar balanço hídrico. Vou tentar manter esse balanço hídrico neutro, um pouquinho mais positivo, levando em conta aí essas perdas insensíveis. E o diabetes insípidos, gente? Então, eu tinha falado lá do CIAD, que é o excesso de ADH. Diabetes insípidos é o contrário do CIAD. Eu tenho quase nada de ADH. E isso pode acontecer porque o meu hipotálamo está produzindo pouco ADH ou porque o meu rim está insensível à ação do ADH. Quando é o hipotálamo que está produzindo pouco ADH, eu tenho diabetes insípido central. Quando eu tenho o ADH, mas o rim não está respondendo a ele, eu tenho diabetes insípido nefrogênico. Então, os critérios aqui vão ser quase que o contrário lá do CIAD. Depois, eu posso disponibilizar os slides, se vocês quiserem, para comparar e tal. Eu vou ter uma hipernatremia, lá é uma hiponatremia, aqui é uma poliúria. Lá não faz oligúria, CIAD não faz oligúria, tá? Não costuma fazer. Mas aqui eu tenho sim poliúria porque eu não tenho ADH, eu não tenho hormônio antidiurético. O que me sobra é a diurese. Eu não estou inserindo canais de água porina no coletor distal para reabsorver a água da urina. Então está ficando muita água na urina. Eu estou jogando muita água fora. Então a minha osmolaridade urinária é inadequadamente baixa, porque a minha urina está diluída, é água pura. É o que eu chamo de aquarese. É aquele paciente no pós-operatório de uma cirurgia para correção de uma hemorragia subaracnoide, que eu vou lá no CTI e a sonda dele, vesical, a urina é transparente, né? Quem nunca viu essa situação, né? A galera do CTI, quem nunca chegou lá num pós-operatório de neurocirurgia, o paciente urinando 3, 4 litros, vai ver a sonda é água. É isso aqui, é o diabetes insípido. Então, como eu estou perdendo muita água na urina, vai sobrar muito sódio na circulação e a osmolaridade seca também é alta, porque, como eu disse, toda hipernatremia é hiperosmolar. Então, causa, né? Diabetes insípido central, disparado, hemorragia subaracnoide, mas tem tumor do sistema nervoso central, pós-trauma crânioencefálico, e aí pode ser subaracnóide traumática ou não, tá? Pós-neurocirurgia, doença granulomatose, tá? Sarcoidose, amiloidose, infecção do sistema nervoso central. Meningite faz doença, diabetes insípidos? Faz. Paciente com meningite, meningoencefalite, herpética, bacteriana, começou a urinar demais, urina muito clara, pensar em diabetes insípido central. E o nefrogênico, ele é mais raro, tá? Isso geralmente é congênito. Quem vê isso muito é o pessoal da Nefroped e é uma desgraça para tratar. Porque não adianta você dar a desmopressina, né, que é o análogo do ADH, que o paciente não responde. Mas tem algumas doenças na nossa prática que causam. Exemplo, Sjögren, anemia falciforme, nunca vi. Gestação dá, mas não precisa de tratamento, porque é muito raro. Geralmente, na gestação, dá, mas é uma diabetes insípido fisiológico, né? E o mais comum que a gente vai ver na prática, com o uso de lítio, principalmente paciente uso crônico de lítio aí, na bipolaridade, e no mieloma múltiplo, para esse paciente com hipercalcemia. Então, pegou o paciente, mieloma, hipercalcemia, hipernatremia, pensar que pode ser um diabetes insípido nefrogênico. Aqui eu tenho uma redução da secreção de ADH, e lá no nefrogênico eu tenho uma resistência tubular ao ADH. Eu posso dosar o ADH? Pode, mas é muito difícil e muito caro dosar o ADH. Então, o que eu costumo fazer é o teste da desmopressina. Se ele for central, eu vou dar a desmopressina
vai ter uma redução do sódio, um aumento da osmolaridade urinária e vai corrigir a poliúria. Se ele for nefrogênico, eu vou dar desmopressina e não vai ter alteração nem do sódio, nem da osmolaridade urinária. Quando diabetes insípida central, eu dou a reposição de desmopressina com spray nasal 0,1 mg por ml 2 vezes ao dia. Quando diabetes insípidos é nefrogênico, eu posso usar tiazide. Parece estranho, né? O paciente está urinando pra caramba e eu vou dar diurético. Vou por quê? Porque eu vou botar sódio nessa urina. E aí, quando passar lá na mácula densa, eu vou ativar o sistema renina-angiotensina e vou tentar reter um pouco mais de água. E o ADH vai fazer mais efeito. E agora, mais recentemente, existe um ADH que não é a desmopressina e nem a vasopressina, que é uma formulação exógena, é uma molécula exógena no organismo, né? Ela é quimérica. E lá fora já está tendo para tratar diabetes insípido nefrogênico. Mas não é a nossa realidade. O que fica aqui, eu acho que mais a nossa prática hospitalar é o diabetes insípido central. Lembrar das afecções do sistema nervoso central. Lembrar que poliúria, afecção do sistema nervoso central e hipernatremia pode ser o diabetes insípido central. Da mesma forma, afecções do sistema nervoso central com hiponatremia, sem poliúria, lembrar da síndrome da secreção inapropriada de hormônio antidiurético. Então, gente, aqui acabou realmente. Eu sei que é uma aula maçante, eu acho que não tem como falar de sódio sem ser maçante. Já vi inúmeras aulas de sódio na minha vida, todas dão um nó na cabeça. Eu posso disponibilizar o slide, sugiro revisar. Na New England tem um artigo, se escrever estudo do sódio na New England, tem um artigo genial, acho que de 2018. Vocês veem aqui que eu não falei de calcular a água corporal total, não falei de adrogmadias, porque a gente não usa, realmente. A gente trata o sódio de acordo com a etiologia, e para chegar na etiologia não tem jeito, a gente precisa entender a fisiologia e praticar isso aí. Tá bom, gente? Quero agradecer aí, obrigado, Wilson, obrigado, Moral. Espero que não tenha sido tão maçante e espero que tenha dado para absorver pelo menos os 20%. Cara, como eu falei no início, suas aulas sempre são sensacionais, né? Acho que foi preciso, acho que tem algumas coisas que a gente tem que pôr em perspectiva, né? Alteração de sódio é marcador de gravidade, né? Então, ao contrário de potássio, que a gente vê em situações mais tranquilas no hospital, que você for ali, você vê com frequência, o sódio você vê com menos frequência a alteração dele, principalmente hiponatremia é marcador de gravidade em paciente hospitalar e de aumento de mortalidade. Tá? Então, se eu não me engano, a estatística é de que aumenta em 8 vezes a mortalidade do paciente que não tem hiponatremia. Tá? Então, daí a importância dessa aula, você ter esse olhar. Se eu estou tendo um paciente que tem um sódio baixo, deixa eu olhar ele com um pouquinho mais de cuidado, deixa eu olhar ele com um pouquinho mais de calma, porque aí tem. Então, assim, se você for pegar principalmente nas causas hiperpolêmicas, né? E aí vem muito da prática da cardiologia da insuficiência cardíaca, um paciente que tem insuficiência cardíaca e tem hiponatremia, ele é muito mais grave do que um paciente que não tem, porque os mecanismos de compensação desse paciente estão falhando, ele está te mostrando isso. Então, o estágio de insuficiência cardíaca mais grave, um estágio de cirrose mais grave. Então, olha esse paciente com carinho. Acho que essa talvez seja a mensagem mais importante da aula, né? Sobre hipernatremia me chamou a atenção uma questão que eu sempre converso com os alunos. Paciente que tem chance de ter hipernatremia importante é o paciente da enfermaria neurológica, né? Esse cara não tem acesso à água. Em uma enfermaria neurológica, onde é frequente esse paciente não ter acesso à água e ter hipernatremia, olha com cuidado se você deve estar trabalhando lá, porque a qualidade desse lugar não é bom. Porque dos mais básicos cuidados que você tem que ter com o paciente, você dá água para ele, né, gente? Então, põe em perspectiva esse tipo de coisa. E assim, Mion, acho que foi fenomenal, cara. Fenomenal, obrigado. E quanto à hipernatremia, nós cardiologistas temos que levantar a mão e assumir a nossa culpa, que a gente adora furosemida e volta e meia a gente perde a mão, e volta e meia é preciso perder a mão mesmo nos pacientes que têm sede descompensada, né? A minha frase clássica é: na cardiorrenal, o cardiologista sempre tem razão. Não discuto. Pois é. Não, e assim, todo cardiologista ou é paranoico ou deveria ser paranoico, porque um dos marcadores de reinternação precoce e aumento de mortalidade é descongestão inefetiva, né? O paciente ir com edema residual para casa.
Então, até outra coisa que volta meio pro pessoal da clínica briga com a gente, pô, vocês deram diurético, subiu um pouquinho a creatinina. Tem artigo demonstrando que isso não tem importância nenhuma, isso demonstra que você atingir descongestão efetiva. Então, quando você até entende... porque, né, o que provoca a lesão cardiorrenal não é a hipoperfusão renal, que é o que todo mundo acha, né? É a congestão venosa, né? Exatamente. Exatamente. Por isso que o cara tá lá com insuficiência renal e você chucha diurético e o nego fica assim, pô, tá maluco? Vai falar, não tô maluco, eu preciso diminuir essa pressão intracapsular, né? Que tá tendo aí por congestão venosa. Então, assim, a partir do momento que você começa a entender fisiopatologia das coisas, fica muito mais solto para tratar as coisas. Então, assim, dica para os alunos de medicina que estão aí na aula: o bom médico conhece fisiopatologia, conhece fisiologia e fisiopatologia, porque ele não reproduz conhecimentos que ele pensou em alguns lugares, fez cherry picking ao longo da formação dele. Ele entende o que ele está fazendo. Então, estudem fisiopatologia. E ninguém melhor para conversar sobre fisiopatologia do que nefrologista e endocrinologista. Dá até inveja. Pois é. Wilson, obrigado, cara. É um prazer falar de sódio. Eu sei que nem sempre é um prazer ouvir, mas falar é sempre prazeroso. Eu gosto bastante também, cara. Acho sódio um assunto fascinante. Para os meninos da faculdade, eu dou uma boa descomplicada, porque eu acho que eles precisam ter uma visão holística da coisa. Mas aqui a gente pode aprofundar e é gostoso, porque é instigante. E é a clínica médica pura, né, cara? Quem gosta de clínica médica é isso daí, né? Ela É o que a gente gosta, né? A gente é doido, né? Por isso. Mas tem que ter maluco para tudo, né, cara? Não tem maluco para fazer marcenaria de osso. Tem que ter maluco para gostar de clínica médica, pô. É verdade. Verdade. Mas é isso, gente. Pelo adiantar da hora, eu vi que não tem nenhuma pergunta no chat, não tem mão levantada. Então, penso que a gente possa encerrar por aqui, né? Doutor, Então, muito obrigado. Doutor Wilson, eu ia pedir para o senhor lembrar a todos a preencher nossa pesquisa de satisfação da aula. Perfeito, perfeito. Tem o link aí no chat, galera. Vamos fazer, como de costume, a avaliação de reatividade da aula, por favor, tá? Acho que não tem nenhuma manifestação aqui. Estou olhando no chat, eu não sei, muitos elogios que são absolutamente merecidos. Agradecer a todos por dispor o tempo aí ao longo da noite de semana numa rotina tão cansativa como a nossa né? Agradecer, sobretudo, a generosidade do Mion de dividir aqui os conhecimentos com a gente, tá? E dou por encerrada a sessão, ok? Boa noite a todos.